Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar a estudar os sólidos mais misteriosos de toda a geometria, as pirâmides. Bora lá comigo? As pirâmides mais famosas que existem foram construídas pelos egípcios há mais de 4.500 anos atrás. Só que até hoje ninguém sabe ao certo como eles conseguiram essa façanha. E é por isso que existem várias teorias da conspiração sobre esse assunto. Uns dizem que os egípcios tiveram a ajuda dos extraterrestres, outros dizem que eles eram remanescentes do povo Atlante e por isso tinham várias tecnologias, inclusive antigravidade, para poder mexer aqueles blocos de pedra enormes. Enfim, os caras não acreditam que os egípcios conseguiram construir aqueles verdadeiros monstros de pedra. E tu, o que tu acha desse assunto? A palavra pirâmide provavelmente deriva de pirames, que é como os egípcios antigos chamavam o pão deles. Isso porque eles utilizavam formas que davam um aspecto muito semelhante a uma pirâmide aos pães. Bom, essa daqui parece mais um cone, né? Ou então uma coxinha gigante. Uma outra possível origem para essa palavra é do grego pira mais midos, que quer dizer medida de fogo. Mas de fato, o que é uma pirâmide? Bom, agora a gente vai desenhar algumas pirâmides. Se tu quiser me acompanhar nesse processo, fique muito à vontade. Olha só, as bases das pirâmides são polígonos de quantos lados eu quiser. Então podem ser triângulos, podem ser retângulos, podem ser hexágonos. Nota que esse segundo que eu falei que é um retângulo, né? Mas na real o desenho dele é de um paralelogramo. Eu também posso fazer uma pirâmide cuja base é um paralelogramo. Mas em geral, as pirâmides que a gente estuda são de base retangular e elas são representadas com um paralelogramo na base, porque eu estou enxergando o retângulo em 3 dimensões, certo? Então quando tu vê uma pirâmide cuja base é assim, em geral ela é de base retangular ou quadrangular. Agora, depois eu desenho os vértices das pirâmides, que são os pontinhos que podem estar acima ou abaixo da base, ok? E aí eu uno esses vértices a todos os vértices do polígono da base, formando a minha pirâmide. E é isso, está pronto. Não está pronto não. Por quê? Porque esses desenhos não estão bons. As pirâmides são figuras tridimensionais e como todas as linhas estão preenchidas, eu não tenho noção de que linhas estão atrás na figura, que linhas estão na frente da figura, certo? Então eu preciso delimitar isso. O que eu faço? As linhas que eu considero que estão no fundo da minha imagem, eu pontilho. E as linhas que estão mais perto de mim, na frente da imagem, eu deixo inteiras. Isso vai me dar uma noção de espacialidade para os meus desenhos, certo? Bom, daí a gente vê alguns elementos das pirâmides. O primeiro deles é a altura. Se eu olhar para essa minha pirâmide hexagonal aqui, eu tenho que ela tá meio tortinha, né? Bom, o que acontece? Quando eu pegar o vértice da pirâmide e ligar ele até o chão a 90 graus, eu vou ter a minha altura. E esse vértice vai bater fora da figura da base. E também não vai bater no centro daquela figura. Por isso ela é chamada de uma pirâmide oblíqua, porque ela está tortinha. Se eu olhar para a pirâmide do centro, a de base retangular, ela também está batendo dentro da minha base, só que ela não está batendo necessariamente bem no centro da figura da base. E por isso ela também é uma pirâmide oblíqua. Agora, se eu pegar essa altura e colocar ela lá na minha pirâmide triangular, eu vou ver que ela vai bater exatamente no centro da figura da base. E por isso essa pirâmide é chamada de pirâmide reta. Bem, no futuro a gente vai entender um pouco melhor onde é esse centro da figura da base, estudando a noção de apótema da base. Bem, agora a gente vai construir uma pirâmide com base nas pirâmides egípcias. Olha só, as pirâmides que os egípcios construíam tinham base quadrangular. Então eu vou começar fazendo um quadrado. Então, nosso quadradinho está pronto. Um detalhe, né? Essa vai ser a nossa base da pirâmide e esse segmento é chamado de aresta da base. Guarda esse nome, vai ser bastante útil para estudar pirâmides. Então, está pronta a minha basezinha e agora eu vou fazer as arestas laterais, certo? Então,
aresta da base, aresta lateral, que une os vértices da base ao vértice da pirâmide. Um detalhe é que as pirâmides egípcias tinham arestas laterais iguais às arestas da base. A medida das arestas laterais era a mesma das arestas da base. Então as faces laterais eram triângulos, ou são triângulos quase, praticamente equiláteros, já que é muito difícil tu fazer, na realidade, um triângulo equilátero com medida exatamente igual. Mas as pirâmides egípcias tinham essa característica, né? Quadrado na base e triângulo equilátero nas faces laterais. Bom, está pronta a nossa pirâmide quadrangular e ela é chamada de uma pirâmide regular também. Por quê? Porque além de ter base regular, ou seja, todos os lados são iguais, poderia ser um triângulo equilátero, poderia ser um hexágono regular, mas nesse caso é um quadrado, que é um retângulo, né, que tem todos os lados iguais. Ela também é uma pirâmide que é reta, ou seja, quando eu coloco a altura aqui, né, a altura vem até o chão, quando eu coloco a altura, ela está bem no centro da figura da base. Tá? No caso do quadrado, a intersecção entre as diagonais do quadrado, ela está bem no centro da figura da base. E por isso ela é chamada de uma pirâmide regular. Tem base regular e também é reta. Certo? Esse conceito é bastante importante. Bom, é claro que a minha pirâmide não tem a magnitude das pirâmides egípcias, que são milhões de vezes maiores do que essa pirâmide. Mas pelo menos eu consigo fazer ela trocar de cor a hora que eu quiser. Bom, agora eu vou te mostrar as medidas da maior das pirâmides que a gente encontra no Egito, a pirâmide de Quéops. Vamos viajar até o norte da África, nas proximidades da capital do Egito, o Cairo. Lá a gente encontra o sítio arqueológico conhecido como Necrópole de Gizé, que possui 3 grandes pirâmides, a de Quéops, a de Quefrem e a de Miquerinos. A maior delas é a pirâmide de Quéops, apesar dessa imagem enganar um pouco a gente, né? Bom, ela foi construída em 2560 a.C., com mais de 2 milhões de blocos de pedra e 146 metros de altura, que é equivalente à altura de um prédio de 48 andares, e hoje em dia está cerca de 8 metros mais baixa do que quando foi construída. As arestas da base da pirâmide de Quéops medem 230 metros. Isso é tipo 2 campos de futebol alinhados e ainda sobra um pedacinho. Como eu disse agora há pouco, é a mesma medida das arestas laterais, o que forma nas faces laterais triângulos equiláteros. E aí, é ou não é um monstro de pedra? Então, nosso vídeo sobre pirâmides está chegando ao fim. Espero que tu tenha gostado, tenha sido útil. E caso tu tenha interesse em ver mais vídeos sobre matemática, ou mesmo sobre pirâmides, já que tem muita coisa ainda para ver sobre esse assunto, vários teoremas de Pitágoras para aplicar aqui dentro das pirâmides, fórmulas de área, volume. Então te inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre a notificação dos novos vídeos do canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima!